O feitiço do Patadas. Certo dia o Sr. Patadas atravessou o bosque muito zangado, batendo com os pés e falando sozinho. Vou ralhar com o velho resmungo por não me dar o que me deve. Como posso pagar as minhas contas se ele não paga as dele? Como se atreve a dizer que as maçãs que lhe vendi eram más e não valiam nada? Como se atreve a não me pagar por elas? Os coelhos fugiram dos seus pés e os esquilos saltaram para as árvores. O pisco seguiu, voando de árvore em árvore, espantado. Qual era agora o problema do velho e barulhento Patadas? O Patadas não percebeu que virara para o caminho errado na floresta. Continuou a andar e, de repente, descobriu que o trilho estava a ficar muito estreito. Parou e olhou em volta. Vim pelo caminho errado. A culpa é do resmungo. Estou tão zangado que nem vejo para onde vou. Ficou ali durante alguns momentos a perguntar-se o que devia fazer. Talvez haja alguém aqui perto que me ouça se eu gritar e me diga qual o caminho certo, pensou. Então gritou muito alto. Olá! Preciso de ajuda! Ninguém respondeu e todos os pássaros voaram assustados, pois o Patadas tinha uma voz muito forte. Ele gritou de novo. Olá, disse eu. Preciso de ajuda. E desta vez uma voz respondeu, uma voz muito zangada por acaso. Importa-se não fazer barulho. Está a dar cabo do meu feitiço. O Patadas não podia acreditar nos seus ouvidos. Estragar o feitiço de alguém? De quem? E se esse alguém estava perto o suficiente para lhe responder, porque não veio ajudá-lo? Que homem mais mal educado, pensou o Patadas zangado. Vou dizer-lhe o que penso dele. Então, abriu caminho por entre os arbustos e chegou a uma pequena clareira, onde viu os cogumelos vermelhos com pintas brancas dispostos num círculo. No meio estava sentado um homenzinho com uma longa capa preta que brilhava como o luar. Tinha duas antenas compridas na testa, como as de uma borboleta. À sua frente ardia uma pequena fogueira e sobre ela havia uma tigela de vidro transparente que, estranhamente, parecia não ser afetada pelas chamas. Por que não foi ajudar-me? Perguntou o Patadas. Por amor de Deus, vá-se embora! Disse o homenzinho virando-se. Gritar dessa maneira quando estou na hora de fazer feitiços, nunca vi tal coisa. Vá comprar boas maneiras. O Patadas quase explodiu de fúria. Como se atreve? Gritou ele. Quem é você, seu homenzinho miserável e grosseiro? Sou o mínimo pequeno feiticeiro, respondeu o homenzinho. E ganha vida a fazer feitiços a esta hora todos os dias e a vendê-los. Depois o senhor aparece a esbravejar e estraga-os todos. E logo quando eu estava quase a fazer ouro. Bolas! Ouro? Repetiu Patadas numa voz bastante diferente. Meu Deus, consegue fazer ouro? Não exatamente, disse o pequeno bruxo. Mas os meus feitiços conseguem. Só tenho de colocar as coisas certas aqui na minha tigela de vidro e soletrar cada uma à medida que elas se dissolvem. E, no fim, o que encontrou? Um punhado de ouro no fundo da tigela. A sério? Perguntou Patadas, desejando não ter sido mal educado. Desculpe lá tê-lo incomodado. Faça o favor de recomeçar. Mas porque tem de soletrar cada palavra, não pode simplesmente dizê-la? Não seja tolo, retorquiu o pequeno feiticeiro. Um feitiço é um feitiço porque é soletrado, não é? Não pode haver um feitiço a menos que o soletra, pois não? Não sei, respondeu o Patadas e entrou no anel de cogumelos, pisando um ao fazê-lo. Saia daqui! Gritou o feiticeiro, apontando para ele com um dedo longo e fino. A pisar o meu cogumelo mágico. Saia! Vou transformá-lo numa minhoca e chamar aquele pisco ali se não tiver cuidado. O Patadas saiu apressadamente do círculo de cogumelos, tendo cuidado para não partir mais nenhum. Agora vá-se embora e deixe-me começar o meu feitiço de ouro outra vez, ordenou o pequeno feiticeiro. O Patadas afastou-se, em bicos de pés, e escondeu-se atrás de uma árvore. Muito bem, o feiticeiro podia dar-lhe as ordens que quisesse,
mas ele ia esconder-se, observar o feitiço e depois iria fazê-lo quando chegasse a casa. Ah, fazer ouro, que coisa maravilhosa! Espreitou detrás da árvore e observou. O feiticeiro não lhe ligou nenhuma. Tinha uma pilha de coisas para colocar na tigela de vidro, mas primeiro despejou nela um pouco de água de um pequeno jarro. Depois pegou num botão de ouro e arrancou as suas pétalas douradas uma a uma, pondo-as na tigela e murmurando ao fazê-lo. O Patadas apurou o ouvido, mas não conseguiu perceber o que estava a ser dito, até que ouviu o feiticeiro dizer O-U-R-O. Claro que ele está apenas a soletrar o nome da flor, pensou o Patadas. E o que está a juntar desta vez? Um cogumelo dos vermelhos. E agora está a soletrar isso. Que feitiço fácil de fazer! Observou com atenção. O pequeno feiticeiro pegou noutro botão de ouro e soletrou o seu nome. A seguir pegou num ramo de flor de espinheiro, sacudiu as pétalas brancas para a tigela. Por fim, agarrou noutro botão de ouro. Ele está a soletrar tudo, pensou o Patadas. Quem diria que a ortografia tinha algo a ver com feitiços? Vai ser-me muito útil. No que ele está a pegar agora? O pequeno feiticeiro pegou na casca vazia de um ovo de pisco, esmagou-a e deitou-a na água borbulhante que agora estava a adquirir várias cores. Ele murmurou enquanto soletrava o nome e então juntou outra chuva de pétalas de botão de ouro. Em seguida, dançou em volta da tigela 3 vezes e parou. Para espanto do Patadas, toda a água na tigela se ergueu como uma nuvem de vapor e no fundo havia um punhado de ouro reluzente. Olha para aquilo, sussurrou o Patadas radiante, enquanto via o feiticeiro colocar o ouro numa carteira. Agora sei exatamente como fazer o feitiço. Vou para casa deitar mãos à obra. O pequeno feiticeiro pegou na tigela, colocou-a no saquinho e depois apagou a fogueira. Desapareceu como uma sombra por entre as árvores. Vou segui-lo, pensou o Patadas. Ele deve saber sair desta floresta. Então seguiu com cuidado e rapidamente chegou a um caminho que conhecia. Foi para um lado e o pequeno feiticeiro foi para o outro. O Patadas ficou tão animado que se dirigiu para casa com um sorriso estampado no rosto, para a grande surpresa do resmungo, que estava debruçado sobre o seu portão quando o Patadas passou. Olá! Já estás mais bem disposto, não estás? Perguntou o resmungo. Bem, talvez agora admitas que aquelas tuas maçãs eram más e que afinal não te devo nada por elas. Não preciso de um cêntimo teu, resmungo. Nem de um cêntimo, respondeu o Patadas. Em breve serei rico. Vou pagar todas as contas que não paguei e tu virás pedir-me dinheiro emprestado a ver se não virás. Bem, aquilo foi uma notícia surpreendente para o resmungo, que depressa contou a toda a gente que o Patadas ia ficar rico. Como? Perguntaram os seus amigos. O que é que ele vai fazer? Vamos passar por lá e perguntar-lhe. Quando chegaram à casa do Patadas, ele estava no jardim. Fizeram uma pequena fogueira no meio do relvado e colocaram sobre ela uma pequena tigela de vidro. O antigo aquário do seu peixinho dourado. Olhem para aquilo, exclamou o resmungo espantado. O que está ele a fazer? Vejam, tem uma pilha de coisas estranhas ao lado dele. Botões de ouro, um cogumelo vermelho. E o que é aquilo? A casca de um ovo? E olhem, há um ramo de flor de espinheiro também. O Patadas viu toda a gente a observar e ficou muito contente por se poder exibir. Fez exatamente o que tinha visto o pequeno feiticeiro fazer. Primeiro pôs na tigela as pétalas de botão de ouro, arrancando-as da flor uma a uma. Ao fazê-lo, soletrou o nome em voz alta e cantada. B-O-T-A-O-D-O-R-O. A seguir, pegou no cogumelo vermelho e colocou também na tigela d'água. Mais uma vez, cantou em voz alta, soletrando o nome claramente.
Cugumelo. Tornou a arrancar as pétalas do botão de ouro e soletrou o nome como antes. A seguir pegou na flor de espinheiro. Expineghero. E lá caíram as pétalas brancas quando ele sacudiu o ramo sobre a tigela. A água estava a ficar com muitas cores. Em breve surgiria o punhado de ouro. Juntou mais pétalas do botão de ouro e soletrou o nome. Botanodoro. Depois pegou na casca partida de um ovo de pisco. Quando esmagou a casca e ela caiu na água, o Patadas soletrou o nome em voz alta. Ovodepixco. E por último, outra chuva de pétalas douradas de botão de ouro caiu na água borbulhante. Ansioso, o Patadas inclinou-se sobre a tigela. Agora o ouro! Primeiro a água desaparecia numa nuvem de vapor e a seguir ele veria o punhado de ouro no fundo. Mas esperem, primeiro tinha de dançar 3 vezes em volta da tigela. Todos se aproximaram para ver o que estava prestes a acontecer. Uma nuvem de vapor subiu no ar e a água da tigela desapareceu. Então a própria tigela explodiu com tal estrondo que todos caíram para trás. O Patadas endireitou-se de repente apavorado. Depois olhou ansioso para a fogueira. Onde estava o seu ouro? Espalhado em volta? Não havia uma única pepita de ouro. O fogo apagara-se quando a tigela explodira. E agora estava ali apenas uma coisa. Um grande livro. O que aconteceu? Bradou o Patadas furioso. O feitiço correu mal. Devia ter feito aparecer ouro, não um estúpido livro. Que livro é? Pegou nele e abriu. Então olhou para cima com espanto e todos se juntaram em volta para ver o que era. É um dicionário, exclamou o resmungo. Exultou uma gargalhada enorme. Não admira? Mas por que correu mal? Gritou o Patadas, tirando o livro ao chão. Não quero um dicionário. Quer sim, riu-se o resmungo. O feitiço correu mal porque soletraste mal as palavras. Os feitiços têm de estar escritos corretamente. É por isso que só conseguiste fazer aparecer um dicionário. Para aprenderes a soletrar. Que engraçado! Consegues soletrar maçãs podres, Patadas? Que coisa mais cómica! Ele tentou fazer um feitiço, mas não sabe sequer soletrar. Era verdade, o feitiço não funcionaria a menos que tudo estivesse escrito corretamente. E o Patadas fizera aparecer algo de que precisava tanto como do ouro, um dicionário. Pobre velho Patadas, ainda não pagou as suas contas.